Oi, Dani, tudo Oi, bom? tudo bem, Márcia querida? Tudo jóia, e você? Tudo bem, boa noite. Boa Boa noite, noite. pessoal. Boa noite, o pessoal tá entrando, né? Que bacana. Já já vamos começar, né, Dani? Vamos sim. Quando o pessoal vai entrando, a gente já começa. Né? Uhum. Vamos só Vou. me organizar aqui, eu tô só melhorando a posição aqui do celular para não ficar muito ruim para a turma aí, tá bom? Uhum. Beleza. Boa noite, pessoal. O pessoal tá entrando, né? Boa noite, Anderson. Então, ontem eu e a Márcia estivemos aqui rapidamente, né, Márcia, para Foi. anunciar a nossa série de aulas que nós vamos dar aqui para vocês, a nossa websérie Nutrição e Coaching, juntos impulsionando resultados no diabetes e nas doenças crônicas, né? A gente percebe, né, Márcia, a gente vê que muitos profissionais da saúde sentem insegurança, medo, né, de atender pacientes diabéticos e pacientes com doenças crônicas. Claro que a gente sabe que a gente tem que também dominar o assunto, né, Márcia? Tem que estudar Tá. aquela doença específica, né? Tem que ter conhecimento e estudo, mas mesmo assim, tendo conhecimento, mesmo estudando, né, aquela área específica da saúde, muitos profissionais ainda sentem medo ou insegurança ou acham que não são boas o suficiente, né, Márcia, para estar atendendo aquele paciente, né? Muito. Ou se até sentem, né, Márcia, que são inferiores ou que tem assim, ou que tem profissionais melhores do que eles, né? Isso, muito. E Inclusive, eu acho que nós também, né? Dani, eu, por exemplo, quando eu saí da universidade, eu tinha pavor só de pensar em clínica. Inclusive, na universidade, eu tinha muito medo de atuar em clínica no início, né? Eu tinha aquele medo, assim, ai, será que eu vou saber tudo, tudo que diz respeito às doenças, patologias? Sempre existe essa insegurança, né? é, E é um trabalho que a gente vai desenvolvendo, né, ao longo da profissão, ao longo da carreira, a gente vai desenvolvendo isso aí na prática, né? Buscando mais conhecimento, essa coisa toda. Então, assim, uma coisa que eu acho legal a gente deixar muito claro que esse medo, essa insegurança, essa falta de autoconfiança, né, não é só de uma pessoa, é de todo mundo. Todo mundo tem essa autoconfiança baixa, né? Só que é preciso desenvolver de alguma forma, né? Então é, é isso que nós vamos tratar aqui, né, Dani? nosso Aí tema a hoje, Dani, uma né, a expert nossa, em... como? Tá aí a Dani, uma expert em clínica aí, Oh, mas é arrasando aí. bem como, eu vou completar 12 anos, né, de atuação clínica. E nesses 12 anos, Márcia, eu tenho aí na bagagem 40 mil consultas realizadas, mais de 40 mil consultas Uau, que bem. realizadas. Porque eu sempre vivi para o consultório, né? Sempre vivi para o consultório, sempre atendi muito. E agora, nos últimos anos, que eu tenho me dedicado mais à pesquisa e a ensino, né? A cursos. Sempre tive envolvida assim na área da pesquisa, sempre estudei muito, mas agora que nos últimos tempos que eu tenho começado a dar aula para profissionais, né? Para nutricionistas, para médicos, ministrar cursos, né? E especificamente na área do diabetes, que é a minha área aí de atuação, né? Bacana, Dani. E só que assim, né? Tudo tem um começo, né? Quando eu comecei a atender gente, na minha primeira consulta, quando eu comecei lá quase 12 anos atrás, eu fui para atender um paciente no meu primeiro dia de atendimento. Para atender um. E esse primeiro paciente ainda não foi. Ah, Ainda isso acho que não foi. aconteceu com todo mundo, viu? Quantas vezes? E às vezes, assim, você ia para atender um paciente em convênio médico, que não pagava nem Exatamente. a gasolina que te levava até a clínica. Bem Então, assim. Mas e tudo às isso vezes é. ele ainda faltava, né? Exatamente. Meu Deus, assim, é muita história, né? Muita história. Muito. Mas tudo isso é aprendizado, né, Márcia? Com Tudo certeza, isso é com certeza. aprendizado, é para a gente aprender, para a gente crescer E história para contar também, né, e Dani? Porque eu história acho para que contar.
essas histórias vão se transformando em bagagens. Então, eu me lembro que quando eu dei aula na faculdade de nutrição, os meus alunos falavam que assistir minha aula era dar a volta ao mundo, tipo assim, porque eu dava aula contando cada história que eu vivia na prática, né? Porque eu dava aula na parte administrativa de UAN, dava aula na parte de avaliação nutricional, na parte de nutrição e dietética. Então, assim, eles falavam como é bom a gente ter tanta experiência, né? De estar vivenciando o dia a dia, porque, por exemplo, muita gente sai da universidade, já vai para o mestrado, já vai para o doutorado e já específicos. E depois começa a dar aula nas faculdades, você leva bagagem. E a mesma coisa é com seus pacientes, porque você vai juntando experiência para você somar ali resultados para ele. E também para gente que agora estamos aí, né, como mentoras, como dando cursos. Isso ajuda muito, porque a gente leva prática, além do conhecimento, a gente leva prática também. Que isso conta muito, né, no dia a dia. A prática é muito importante. Claro. Né? Até muita gente me pergunta, né? Ah, Daniele, agora tu dá aula, tu dá cursos, tudo mais, né? Professora e ministrando cursos e prestando mentoria para profissionais da área da saúde em relação aos atendimentos clínicos, né? E tu vai parar de atender, né? Muita gente vai parar, vai deixar o consultório. Claro que não. Imagina, o consultório é o nosso laboratório. Claro. É o meu laboratório, eu costumo dizer ali que eu aprendo. A gente aprende com os pacientes muito também, né? Certeza. Na prática. Então. E sempre tem uns pacientes antigos que a gente não quer abandonar, né? Tá sempre com a gente para sempre. Não, não. E é muito amor que a gente tem por aquilo ali que a gente faz, né, Márcia? Com certeza. A nossa vida tá ali, né? Então, por isso que hoje, né, pessoal, nós vamos abordar aqui com a Márcia. A Márcia, ela é uma coach, ela é nutricionista e coach master coach, né? E a Márcia é espetacular, a Márcia é maravilhosa, ela presta mentoria e aulas para profissionais da saúde também, para nutricionistas, né? E a Márcia vai falar para a gente aqui hoje um pouco, né? Eu trouxe ela aqui hoje aqui para a gente conversar sobre a insegurança, né? Essa questão da insegurança nos atendimentos, o medo, né, Márcia? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, Márcia, eu queria perguntar para ti, né, para você, aquele profissional, nós temos duas situações aqui, né? Aquele profissional que muitas vezes está saindo da faculdade agora, né, seja nutricionista, médico, farmacêutico, né? Que aqui nós temos vários profissionais da saúde, psicólogo, enfermeiro, e que está saindo da faculdade agora e que vai começar a atuar no mercado de trabalho agora. E nós também temos aqueles profissionais que já estão atuando há um tempo, bons profissionais, capacitados, que estudam, mas também têm insegurança em atender pacientes diabéticos, pacientes com doenças crônicas, até muitas vezes entendendo um pouco aí da patologia, né? E eu vejo assim que tem profissionais que têm essa insegurança, têm esse medo, acho que não são bons o suficiente para estar atendendo. E muitas vezes poderiam prestar um serviço, um atendimento muito esse medo, essa insegurança dentro dela. Né? Deu uma falhadinha aí na sua voz. Repete essa última frase, por favor, Dani. E essa insegurança e esse medo, muitas vezes, dentro do profissional, dentro da pessoa, impede ela de prestar um atendimento melhor ainda do que ela já presta. Né? Com certeza. De ser um atendimento muito melhor, de ter resultados muito melhores. Sim, com certeza. Inclusive, tem aqueles profissionais também que estão migrando de área. De repente, atuaram a vida toda numa gestão, né, na área de saúde coletiva e vão sair para a clínica. Aí juntam medo e também a falta de atualização na clínica, que aumenta mais ainda essa insegurança, né? Porque passou anos no mercado numa outra área, quer migrar agora e vem aquela insegurança. Mas eu gostei muito desse tema, que é um dos temas que eu trabalho muito com meus cursos de coaching. E o que acontece? É legal esse tema, por quê? Porque eu misturo muito coaching com a psicologia positiva, tá? Eu gosto muito também, que eu tenho formação em psicologia positiva, e eu acho que ajuda muito a melhorar o profissional em si, essa insegurança, né?
O que acontece? Eu me vejo muito nessa situação, Dani, porque eu atuei muitos anos numa área, que era o AM, depois eu fui para a área clínica, então assim, eu praticamente sou exatamente. Tem até uma pessoa que falou que essa sou eu também, por isso que eu dei Exatamente. esse exemplo. Tem Tá? muitos, só complementando aqui, mas tem muito, nossa, tem vários alunos que estavam em um ano, ou estão em um ano, e estão migrando para a parte clínica, ou saúde coletiva, estão indo para a parte, estão migrando para a parte clínica, para atuação clínica, né? Tem vários casos que a gente vê, né? Isso mesmo. Então, esse tema é fantástico. E a autoconfiança, com certeza, ela está totalmente ligada à autoeficácia, ao autoconhecimento e à autoestima. Se você elas estão interligadas. Você trabalhando uma, automaticamente você vai estar trabalhando todas, tá? Eu posso começar a abordar aqui alguns conceitos, alguma coisa aqui que eu acho que a gente já pode estar começando a discutir, Dani? Ou você quer complementar alguma coisa do consultório, suas experiências? O que você sente lá, assim, em relação aos seus alunos, né? Você sente que assim, qual a dificuldade maior deles nesse sentido? Eu vejo assim, né, Márcia? Eu vou até começar falando por mim mesma, né? Atuando bastante tempo aí no consultório, nessa parte clínica, né? Todos os dias os atendimentos, eu costumo, assim, fazer e colocar na minha cabeça que é como se fosse o único atendimento do dia, ou até que se fosse o meu primeiro atendimento, mas com uma bagagem já aí na caminhada, né? Então, eu sempre procuro o quê primeiro? Estar presente ali para o paciente, né? Uhum. Estar com a minha cabeça, estar com os ouvidos abertos para ouvir o paciente, para a gente ter essa sintonia, né? Uhum. De alma, de espírito com a pessoa que está ali procurando a nossa ajuda. Bacana, Dani. Então, só ali aquele medo, né? Aquela coisinha assim, a gente já vai se soltando mais, porque a gente está ali, né? Não para uma coisa robotizada, a gente está ali para dar o nosso melhor. Uhum. Que é ajudar aquela pessoa que precisa da gente. Isso aí. E conta aí, Dani, em algum momento você sentiu que a sua autoconfiança estava super baixa, assim? E como que você enfrentou isso? Só para a gente começar aqui o tema, porque é interessante, né? Uma pessoa com tanto sucesso na área, assim, como que você enfrentou essa autoconfiança no início? Porque todo mundo, independente, tem insegurança, né? Eu vou até falar desse tema aqui. Medo todo mundo tem. Medo, insegurança, todo mundo tem. Como que você identificou isso em você? Como que você enfrentou isso? Na prática, Márcia. Na prática. Entrando em ação, né? Tem aquela frase, né? Feito é melhor que perfeito. Do que perfeito. Né? Então, entrando em ação, colocando a mão na massa, indo todos os dias, atendendo. Quanto mais eu fui atendendo, melhor eu fui ficando naquilo que eu fazia. Né? Eu digo dessa questão desse tato com o paciente, de não ter essa insegurança, de não ter esse medo, né? A questão de me aprofundar em estudos, em conhecimento, já é uma outra parte que entra junto com isso, né? Exatamente. Mas de perder, né, esse medo, de não ter esse medo, porque lá no comecinho todo mundo tem, né? Quando sai da faculdade, né, é um mistério, né? O que eu vou encontrar pela frente, que tipo de paciente eu vou receber hoje, que tipo de doença que vai, né, que vai entrar hoje aí no consultório, que tipo de doença os pacientes vão apresentar aí, os pacientes que eu atender hoje. Então, a gente, né, fica assim meio... Mas depois foi indo naturalmente, atendendo e eu, assim, hoje o que eu mais me importo é em estar presente pro paciente. Estar ouvindo ele, poder entregar o meu melhor para ele, né? Isso. É uma coisa que eu sempre falei com meus alunos, né? Você só vai perder o medo, vai ganhar confiança fazendo, não tem jeito. É praticando. Não existe fórmula mágica para isso. É praticando mesmo, não tem como. Entrando em ação. Da mesma forma, né, Márcia, a gente pode até complementar aqui. Da mesma forma seria, né, para palestras, né? Tudo. Né? A gente tem profissionais aqui, vários médicos, nutricionistas, psicólogos, enfim, que estão nos acompanhando. Então, eu sei que muitos têm o sonho, o desejo, até o sonho, às vezes até como missão de vida, né? Tá dentro ali da pessoa de querer palestrar, de querer ensinar, mas a pessoa tem segurança, a pessoa...
Isso. né? Inclusive, teve até um comentário aqui que eu achei muito interessante. Medo de não saber responder aquilo que o paciente vai perguntar. Então, adorei. Eu posso responder isso aqui, Dani? Com Amei. certeza. Olha, é o seguinte, primeiro que com certeza a sua bagagem profissional você sabe muito mais que o paciente, isso é fato. Mas tirando esse lado aí, você pode também usar de humildade. Se você naquele momento não souber responder, dizer para o paciente, olha, eu não posso te responder isso agora, mas eu trarei na próxima consulta. Isso não é vergonha. Porque não é vergonha para ninguém. Ninguém sabe tudo, né? Não existe uma pessoa que possa dizer, eu sei tudo. Isso é até uma forma de você gerar proximidade com o seu cliente, de você se colocar num nível próximo ao dele, entendeu? Fala, olha, no momento eu não consigo te responder isso, mas na próxima consulta, com certeza, eu trarei a resposta para você. Por que não? Qual o problema? Porque esse medo é que ingessa as pessoas, entendeu, Dani? Esse medo de não saber responder algo, esse medo de não conseguir se portar da forma que tem que ser, aí o que acontece? A pessoa deixa de realizar o grande sonho, por exemplo, de atuar em clínica. Eu, por exemplo, eu vou contar minha história. Eu nunca tive problema com diabetes, com hipertensão. Mas o meu medo era que chegasse no meu consultório algum paciente renal. Eu tinha pavor de paciente renal. Sabe aquela, sabe aquela coisa? Eu não sei se eu não aprofundei muito na época da universidade ou no meu estágio. O meu pepino era o renal. Então, o que acontecia? Era impressionante. Só chegava paciente renal para mim. Então, assim, a vida te coloca de frente pro problema, né? Então, assim, foi legal porque eu fui praticando e pronto. Eu vi que não é um bicho de sete cabeças. E sabe o que acontece? Quando eu não sabia responder, eu falava, olha, eu não consigo te responder isso agora. Na próxima consulta eu vou trazer a resposta. Quando ele me perguntava alguma coisa, ou até algum alimento que eu, no momento, tinha esquecido, não conhecia, alguma coisa, eu ia para casa, pegava os livros, estudava feito maluca e trazia uma super resposta para o cliente. Muitas vezes eu mandava um e-mail para ele, falando, justificando alguma coisa, e já adiantando alguma coisa para ele, com um artigo, alguma coisa assim. Isso até acrescentava muito na minha relação com o paciente, entendeu? Então, assim, o negócio é você fazer e sempre fazer o melhor. E não é porque você não vai conseguir responder algo que o paciente perguntar que vai te tornar um profissional menos capacitado. De Com maneira certeza. alguma. Nós não sabemos tudo. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Teve casos, por exemplo, paciente que eu sou do sul de Santa Catarina, né? Então, teve pacientes lá do Nordeste. Eu costumo comer isso, 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 né? E você conhece? Não conheço. Não conheço esse tipo de alimento. Porque não, né? A gente não sabe tudo e a gente não conhece tudo. Mas agora que você está me falando, ótimo, eu vou pesquisar e vou querer conhecer esse tipo de alimento. Mais algo para minha bagagem aí, mais algo para acrescentar. Claro, exatamente. Né? E para os alunos também. Se algum aluno me perguntar alguma coisa que eu não sei responder, eu vou humildemente falar: olha, infelizmente isso eu não posso te dar resposta agora, mas eu estou aqui, né, para prestar esse serviço para vocês, que é o que? Pesquisa, que é estudo, e eu estudar para te dar essa resposta. Tenham certeza que todos os profissionais que estão aí bombando no mercado de clínica, com certeza, não só no de clínica, mas com qualquer área, tem suas dificuldades. Com certeza. E com certeza eles estão aí com sucesso, porque não deixam de tentar experimentar, se jogar nos objetivos por causa disso, entendeu? O negócio é não deixar o medo assumir, tá? Porque assim, como eu estava falando, a autoconfiança é fruto da autoeficácia, a autoconfiança é fruto do autoconceito, né, do autoconhecimento, e a autoconfiança é fruto da autoestima. Se você tem uma autoeficácia baixa, por exemplo, você não acredita ser capaz de atuar na área de clínica, isso automaticamente vai afetar a sua autoconfiança. Se você não acredita, você não se vê como uma boa referência de si mesmo, né? Se você não se conhece, não conhece suas crenças limitantes, não conhece o que tem de pensamento aí te auto-sabotando, com certeza também isso vai influenciar na sua autoconfiança. Você não conhecendo as suas forças para poder desenvolver aí as suas virtudes, né?
por exemplo, de repente você tem aí forças incríveis que você pode colocar em ação no seu trabalho, mas de repente o seu medo te ingessa tanto que você não consegue enxergá-las. Então você não consegue experimentá-las no dia a dia. Por exemplo, tem pessoas que têm determinadas forças mais em destaque, outras têm determinadas outras forças em destaque. Então cabe ao profissional o quê? Estudar, criar uma hierarquia de forças para ver quais forças se destacam no perfil dele e desenvolver o trabalho baseado naquelas forças, né? Mesma coisa autoestima. Se o profissional se sente bem em relação a si mesmo, com certeza ele vai ficar autoconfiante. Então, assim, é tudo junto. Então, todos, autoconfiança, autoeficácia, autoconhecimento, autoconceito, autoestima, está tudo interligado. Então, a gente precisa trabalhar esse conjunto aí para, sim, desenvolver, com certeza. E outra coisa muito importante, a autoconfiança ela pode se apresentar em níveis completamente diferentes a depender da situação. Por exemplo, eu era extremamente autoconfiante no meu atendimento em hipertensão. No entanto, a minha autoconfiança em relação à renal era péssima, era baixa, entendeu? Então, você pode desenvolver autoconfiança em níveis completamente diferentes a depender da situação aí, tá? Então, o primeiro passo é você se conhecer, fazer um trabalho de autoconhecimento, ver onde estão as lacunas a serem preenchidas para você começar a desenvolver, tá? Tem características típicas, né, Dani, das pessoas que têm a autoconfiança baixa, né? E que muitas vezes... Quem sabe, poderia citar aí alguma característica típica de quem tem autoconfiança baixa aí? Vamos lá, vamos ver se a gente acerta aí, né, Dani? Escrevam aqui pra gente, pessoal. Coloquem aqui. Quais são as características, gente, aí, das pessoas que têm autoconfiança baixa? Você talvez se sinta, né, com baixa autoconfiança. Me fala aí algumas características para a gente poder ajudar, né, Márcia? Isso. Ô, Márcia, eu sempre costumo falar também que o nosso sentimento, né, o sentimento que a gente tem, que acaba tendo de insegurança, de medo, também é fruto do nosso pensamento. Exatamente. Né? É fruto do nosso pensamento. Então, a gente tem que mudar os pensamentos que a gente tem. Uhum. Porque esses pensamentos, muitas vezes, né, também vêm de coisas lá, de quando a gente era criança, inclusive até também da vida intrauterina, né? Porque já se sabe que a gestante, tanto os pensamentos, as emoções, tanto a comida, né? Enfim, o que a gestante ingeriu, seja comida, alimento, seja medicamento, seja droga, o que for, tem influência no feto, e até 3 gerações abaixo da mãe, da gestante, tem influência, como também as emoções, os pensamentos da gestante, isso tem estudos que comprovam. Deu uma travadinha. Repete para mim esse último raciocínio, porque travou um pouquinho aqui para mim. Como? Travou um pouquinho para mim. Repete. Mas que parte? A parte que você estava falando de que influencia no feto, até outras gerações, aí começou a travar. Eu não consegui acompanhar o raciocínio. Então, até 3 gerações abaixo da mãe, até 3 gerações abaixo da gestante, tá? O alimento, o medicamento, ou se a gestante ingeriu, né, fez consumo de drogas, isso tem influência em até 3 gerações abaixo da mãe, da gestante, né? Então, os pensamentos, isso a gente já tem estudos que comprovam, os pensamentos e as emoções da mulher grávida, da gestante, também tem influência. Tem influência naquele ser que está sendo, naquela vida que está sendo gerada dentro dela. Então, às vezes, algum trauma, algo que tá lá, que começou lá na vida intrauterina, né? Que a pessoa muitas vezes nem sabe, né? Ou na infância, ou alguma coisa que ouviu, né? Ou às vezes os pais, alguém colocava essa pessoa para baixo, e a pessoa não tem culpa disso, né, Márcia? Mas é algo que pode ser trabalhado, que pode ser totalmente trabalhado. Isso. Aí o que acontece? Aí a pessoa já nasce com alguns problemas, né, que ela já vem trazendo da vida uterina, e acontece, isso vai sendo reforçado ao longo da vida, né? Também. Tá. A pessoa já sai da vida intrauterina já carregando uma bagagem, né, que é o que você comentou aqui com a gente. Então, o que acontece? Ela sai do ventre da mãe e entra num esquema de quê?
ela começa a escutar. O que acontece? Ela vê o pai e a mãe como se fossem os mentores da vida dela. Então, o que ela escuta, o que ela vê, torna-se uma verdade absoluta na vida dela, né? Então, isso que vai acontecendo, muitas vezes pode reforçar essas redes neuronais que nós chamamos de mapa da consciência, né? Então, o que acontece? Esses mapas da consciência são especializados em quê? Em ler alguns estímulos externos, por exemplo, o que ela vê, o que ela ouve, né? Se foi alguma crença limitante que vai reforçar essa autoestima dela baixa, essa autoconfiança baixa. Se ela vê os pais brigando, por exemplo, se o pai se divorcia da mãe, a autoconfiança fica mais baixa ainda. E ainda tem os estímulos internos, né? Que são aquelas memórias que a pessoa vai guardando, né? Ao longo de uma vida inteira. Então, por exemplo, a memória de alguém, por exemplo, na escola que fez um bullying, né? De um professor, por exemplo, que criticou, fez uma crítica de algum comentário que ela fez numa prova, numa avaliação. Isso tudo vai alimentando aquela autoconfiança baixa dela e ela vai se tornando um adulto extremamente, né? Extremamente com maior dificuldade mesmo de atuação. E isso precisa ser trabalhado, porque às vezes a pessoa tem uma bagagem imensa, é super especializada, tem uma bagagem incrível e, no entanto, carrega uma bagagem super negativa, que muitas vezes está no subconsciente, nem ela mesma percebe, que vai atrapalhar todo o resultado dela a vida inteira, né? Então, normalmente, essas pessoas aí que trazem essa bagagem, tanto do ventre, como, né, principalmente na primeira idade, né, da primeira infância, e vai somando, né, as questões da vida, na vida escolar também, com bullying, na escola, muita coisa. Então, ela traz várias características. O pessoal deixou aqui algumas características. Vamos ver aqui. Para mim, travou. Deu, beleza. Pronto. Tranquilo. Então, é isso. Então, você tem aí os estímulos externos, né? Que é o ambiente que você convive, que reforça mais ainda esse mapa neuronal aí que te deixa com a autoconfiança baixa, né? Que são críticas que você recebe no dia a dia, situações que você vive, né? E também você tem as situações internas, que são as memórias, né? Do passado, às vezes até coisas que estão no subconsciente, no inconsciente, que nem mesmo você sabe, né? Aí o pessoal tá falando que voltou, Dani. Voltou, gente? Voltou, parece que sim. Então, acontece, essas conexões neuronais e esses estímulos, tanto externos como internos, é que vão formando um conjunto de rede neuronal que vai gerar o quê? Infortúnio, insucesso, porque quanto mais autoconfiança baixa, mais você atrai, como se fosse um imã, né? Mas é por culpa sua? Não, é por culpa de tudo que foi criado, de várias conexões neuronais que foram criadas aqui na sua mente e que automaticamente atrai, né, o infortúnio e o insucesso, como eu falei, né? Eu vou dar um exemplo aqui também, mais um exemplo, né, um caso, uma situação minha também, para as pessoas entenderem, né, que eles não estão sozinhos, né, que cada um tem a sua luta, cada um tem algo para ser trabalhado dentro de si. Né, e as pessoas às vezes olham, né, tipo, né, como se aquele fulano de tal é perfeito, né, e não tem problema nenhum, né, e todo mundo tem os seus problemas, as suas lutas, e as suas lutas internas para ser enfrentada e trabalhada, né, Márcia? Claro, com certeza. Então, eu, por exemplo, na minha infância, aconteceu uma situação, né, com uma coleguinha de escola, que ela falou algo para mim que aquilo ali, tipo, nossa, me impactou muito. Impactou muito pra eu sendo criança, né? Hoje, tipo, né? Hoje não, tipo, meu Deus, né? Que coisa ridícula, né? Me importar com isso, né? Mas na infância, quando eu era criança, aquilo ali me impactou, né? Quando ouvi aquilo. E por causa daquilo ali, quando eu cresci na adolescência, na época da faculdade, eu tinha vergonha de apresentar trabalho, eu tinha vergonha de falar em público, eu sempre era mais quietinha, sabe? Conversava e tudo mais, mas eu tinha vergonha de me expor, de expor o que eu sabia, de expor o meu conteúdo, tinha
vergonha, sabe, de abrir a boca para falar, né? Só que aquilo ali, eu comecei a trabalhar dentro de mim, né? Eu consigo, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que colocar a mão na massa, eu tenho que falar, eu tenho... Uma das vergonhas que eu tinha, por exemplo, era de falar olhando para o celular. Eu tinha vergonha. Muita gente... Ninguém sabe disso. Só quem sabe disso é o meu marido. E isso há muito tempo atrás. E daí lá, 5 anos atrás, 4 anos atrás, eu comecei a fazer. Comecei a fazer vídeo no YouTube, comecei a ensinar, comecei a colocar a mão na massa. Bacana. O Pablo, né? O pessoal, todo mundo acha que conhece o Pablo. E o Pablo, ele, tu vai fazer. Ele que sempre me incentivou. Ele disse, tu vai colocar a mão na massa. Tu sabe muito, tu tem que ensinar as pessoas, tu tem que passar isso adiante. Não pode guardar isso só para ti. Depois veio o Gabriel também, que é o pessoal acho que conhece, o Gabriel de Carvalho também, meu amigo, nosso amigo meu, do meu marido, meu colega. E ele fala, Dani, tu, pelo amor de Deus, tu começa a levar tudo que tu sabe adiante, começa a ensinar as pessoas. Coloca, né? Então, assim, vamos lá. E é fazendo, só fazendo para a gente ver o desafio que é, o quão recompensador é e gratificante, e como a gente cresce. A gente cresce muito. Muito. Ô, Dani, você falando assim, por exemplo, você teve também, claro, né? Aula de educação nutricional. Sim. E a aula de educação nutricional eu fazia com uma professora que ela tinha o hábito de criar uma roda entre os alunos e sempre jogava um tema pra gente, tipo uma tempestade de ideias, né? Pra gente discutir. Eu era a única que não abria a boca. A única. E a Margarida ficava o tempo todo, era o nome da minha professora. Márcia, fala! Isso me podava mais ainda. Até que um dia eu precisei escrever na prova dela um texto atrás, falando, Margarida, por favor, não peça para eu falar que você me trava mais. Me deixa livre. Me esqueça que eu vou me soltar um dia. Aí ela me pediu desculpa pela ignorância dela. E hoje em dia eu falo para quantas pessoas for preciso, entendeu? Então, quer dizer, isso são coisas que a gente vai desenvolvendo também. Eu sofri muito bullying também na infância. Eu era muito magra, pra você ter ideia, várias vezes. Eu saí da escola e fui para casa com um monte de meninos me chamando de fio dental. Porque eu era muito magra. Por anos eu não conseguia me ver no espelho. Eu tinha um maior complexo de ser magra. Então é isso. Olha só. Então, só para a gente, né, Dani, pode falar aqui quais são as características, bem... Vamos lá. O pessoal colocou aqui, né? Vamos ver aqui. O pessoal colocou as características de uma pessoa com autoestima baixa, né? Isso. Vamos ver aqui. E só relembrando, então, né, Márcia, para a gente voltar também na questão do consultório, dos atendimentos do paciente, por isso que aí vem ao encontro dessa questão que eu estava falando até de mim, né? Porque, assim, muitos profissionais até têm conhecimento, eu vejo que tem conhecimento, que entende muitas vezes de um assunto específico, mas tem medo de atender tem insegurança, baixa autoestima, acha muitas vezes que outros profissionais sabem muito mais do que ela, né? Não se sente às vezes capacitado para estar prestando um atendimento, ou os profissionais que estão começando agora a atuar também na área clínica. Então esse medo, essa insegurança é algo totalmente que tem que ser trabalhado dentro da pessoa e que pode ser trabalhado dentro da pessoa. Mas assim, eu vejo que ainda é uma das coisas assim que tem que ser feita é a mão na massa, é entrar em ação. Porque ali a gente aprende muito, né, Márcia? Eu melhorei muito essa questão aí e ajudei muitos alunos com o processo coaching, também ajuda muito. O coaching também, terapias, é um conjunto, tá, Dani? É um conjunto. Você tem que entrar em ação, sim. É um conjunto. Mas, ao mesmo tempo, você trabalhar o seu mindset, com certeza. Com certeza, porque se o seu padrão mental... acontece muito isso que eu falei, por exemplo. Se você carrega uma bagagem, uma construção neuronal totalmente equivocada, o que vai acontecer? Você automaticamente vai usar um filtro na sua mente que vai conseguir somente se alertar, ver, como é que fala? Buscar somente coisas que normalmente vão te levar a ter uma autoconfiança mais baixa ainda, porque você já está programada para aquilo.
Por isso que gera muito insucesso e infortúnio. Olha, tu falou algo bem, assim, tu falou algo bem importante, assim, é um conjunto de coisas, né? Um conjunto de fatores. A gente também tem, por exemplo, posso citar aqui, por exemplo, a questão espiritual. A gente vê que pessoas que têm uma ligação espiritual mais forte, né? Cada um crê, né, em algo. Eu tenho o coração assim muito voltado para Deus, sabe? Sempre estou orando, buscando, lendo a palavra de Deus, indo na Bíblia, ouvindo palavras, ouvindo pregações. Isso me fortalece muito, faz muito bem para o meu espírito. Então, e na própria palavra de Deus diz ali na Bíblia, né, que em Cristo Jesus a gente é mais do que vencedor. E eu me sinto vencedora todos os dias porque eu tenho Deus na minha vida. Claro. E tudo eu posso, né, naquele que me fortalece. Então é esse pensamento que é o que me faz bem, é o que ainda me dá mais gás, né? E daí teve um tempo atrás também que eu também fiz terapia. Eu fiz terapia. E lá na terapia, inclusive quem fez a terapia comigo, quem me ajudou muito, para quem o pessoal que não conhece, ela é ótima, a Tiele. Depois eu marco ela aqui, a Tiele, ela é de Porto Alegre, ela fez terapia comigo, eu fiz terapia com ela. E a Tiele, ela é noiva, daqui a pouco eles vão casar aí, do Gabriel. E ela trabalha nessa parte toda assim de terapia e ela é, nossa, assim, excelente. E ela sempre falava assim, Dani, é a gente que se permite as coisas. É nós que nos permitimos. É eu que me permito comer bem, é eu que me permito fazer o exercício, é eu que me permito estudar. É a gente que se permite as coisas. Então, eu comecei a colocar assim, na minha mente, comecei a introduzir o quê? Eu me permito passar o meu conhecimento adiante. Eu me permito pegar tudo dessa bagagem que eu tenho, tudo que eu sei, todo o meu conhecimento e passar isso adiante. É eu que vou me permitir isso acontecer ou não, né? Então, todos os dias de manhã, quando eu acordava, né? Eu acordo, eu oro, eu agradeço, eu falo para mim mesma, eu me permito passar meu conhecimento adiante. Porque é a gente que se permite, né? As coisas acontecerem ou não. Só a gente que pode, ninguém vai fazer pela gente. E depois mais com as técnicas de coaching também, que são maravilhosas, né? Já fiz muito também. Meu Deus, assim, me ajudou muito, muito, muito para ser quem eu sou hoje, fazer o que eu faço hoje. E ainda tenho muito que melhorar. Por isso que eu estou sempre buscando ser uma pessoa melhor. Independente, o profissional ele tem que ser um buscador, né, Dani? Eu acho que você não pode parar, não pode parar. Você tem que estar sempre buscando se melhorar para você transmitir o melhor para o seu cliente, o melhor para o seu paciente. Isso é fato, né? Se for, se identifica com terapia, se identifica com uma religião, eu, por exemplo, me identifico muito com meditação também. Meditação, a parte de coaching, a parte de psicologia, gosto muito também. Então, assim, você tem que buscar, porque é aquele negócio, você expressa o que está em você. Então, se você está ali com medo, autoconfiança baixa, autoestima baixa, você vai expressar aquilo para o seu cliente. Você não vai olhar no olho muitas vezes, você vai menosprezar a sua capacidade sobre o que você é capaz de fazer. Então, isso tudo vai ficar estampado no seu rosto, tá? Por mais que você disfarça, não tem como. Muitas coisas vão ficar ali escancaradas para quem quiser ver, né? Exatamente. Vamos ver então aqui, Márcia, Ai, pessoal, a gente já está há quanto tempo aqui? 1 hora o Instagram, ele... 44 minutos 40 já. Minutos. Tá, então vamos ver aqui. Eu vou pegar mensagens aqui do começo, tá, pessoal? Faz o seguinte, Dani, se você quiser, não se preocupe em pegar essas mensagens para não atrasar muito, senão não vai dar tempo da gente encerrar. Eu vou citar algumas características aqui que são bem comuns, né, entre as pessoas que têm autoconfiança baixa. Uma é essa que eu acabei de falar, que menosprezam a sua capacidade sobre o que são capazes de fazer, né, a autoeficácia, né, baixa, né. Assumem sempre a culpa, mesmo quando não tem culpa, né? São excessivamente tímidas, reservadas. Eu era assim, eu não falava de jeito nenhum. São excessivamente críticas de si mesma. Isso aí é típico de quem trouxe da infância, né? A sensação de abandono. Por exemplo, perfeccionistas e neuróticos, tá? São também autoconfiança baixa. Ficam presos somente nos resultados negativos e falhas que tiveram no passado em alguma situação.
excessiva preocupação com possíveis resultados negativos, tem uma atitude de muito medo e insegurança na atuação, fazem muitas coisas para agradar os outros. Isso são típicas características de quem realmente tem a autoconfiança baixa. Por que eu estou citando isso aqui? Para você refletir. De repente, o que está travando o seu passo à frente, o que está atrapalhando você de prosseguir naquele objetivo, que é atuar na clínica aqui, por exemplo, né? É justamente a autoconfiança baixa. E se você observar quais são as suas características, você, de repente, vai identificar várias delas aqui, tá? Então, assim, é fundamental que o primeiro passo é você ter consciência das suas dificuldades. Se você traz para a consciência as suas dificuldades, fica muito mais fácil você trabalhar, não é isso, Dani? Com certeza. Estava lendo aqui, com certeza. Primeiro a gente tem que ter consciência, né? Tem que vir na nossa mente quais são as dificuldades e o porquê, né? O porquê que eu tenho, né? Por que eu tenho essa dificuldade de fazer isso? Por que eu tenho esse medo, né? Por que quando o paciente entra pela porta do meu consultório, meu coração acelera? Tem pessoas que sentem isso. Isso. Por que quando o paciente entra pela porta, né, quando eu vou ver a doença que ele tem e tudo mais, eu já fico nervosa? Por que eu tenho medo de atender? Porque eu tenho essa insegurança de atender, né? Ou até tenho conhecimento, mas não sei, tem uma insegurança, né? Ou não se sente bom o suficiente para estar fazendo aquilo ali, né? Então, o porquê? Onde que isso começou? Por que isso tá, né? Trazer isso para a consciência é o primeiro passo, é isso aí mesmo, se perguntar, começar a questionar por que isso, né? Com certeza. E outra coisa, se jogar, porque, como diz o ditado, o medo, né, coragem não é o inverso do medo, tá? Não é o inverso do medo. Coragem é agir mesmo com medo, mesmo com insegurança, é agir, tá bom? Então, o caminho, pessoal, é entrar em ação com certeza, é o primeiro passo, tá? E eu fiz muito disso, hein, Márcia? É o que a gente estava falando agora. Eu fui, mesmo com medo, eu fui. Isso aí. Eu também. Né? E não pensa que é diferente. Toda vez que a gente vai falar em público, eu, por exemplo, toda vez que eu vou dar uma palestra, eu tenho meu coração fica frio. Voltou aí, pessoal? Foi ali, Márcia, do coração. O coração dispara. Dá uma disparada. Dispara. Toda vez que eu vou entrar ao vivo, toda vez que eu vou dar uma palestra, toda vez que eu ia para a sala de aula, sabendo que meus alunos estavam ali careca de me conhecer, entendeu? Então, toda vez a gente tem isso. Isso é normal de ser humano. Seria Márcia, estranho se nós não tivéssemos. Exatamente, porque é isso que nos move. Exatamente. É isso que dá aquele gás para a gente buscar ser melhor, para se capacitar mais. Eu trouxe aqui 5 dicas para elevar a autoconfiança. Querem saber? Querem conhecer? Eu acho que ajuda muito, tá? Pode ajudar muito. O primeiro passo é número 1, treinar a mente. Treinar a mente, mudar os pensamentos, tá? Mudar completamente. Veio aquele pensamento negativo, ai, que medo, vai chegar um paciente novo no consultório, ai, será que eu consigo atuar em clínica? Muda esse pensamento. E uma forma de mudar o padrão mental é você mudar a fisiologia. Por exemplo, se você está com medo, com insegurança, muda a postura. A sua postura, ela vai exercer uma função imensa na sua mente. Automaticamente, você mudando sua postura, sua forma de se vestir, sua forma de agir, com certeza sua mente vai mudar também, tá? Os pensamentos mudarão também. É instantâneo. Por exemplo, façam uma prática. Eu proponho vocês a praticarem essa semana. Um dia você sai da cama e fica falando, tô triste de cabeça baixa. Gente, vocês vão ficar tristes o dia inteiro. Agora, experimenta um dia que vocês estiverem tristes, maus, desanimados, de levantar o ombro, mudar a postura, se vestir, colocar um batom no rosto e treinar sua mente. Eu estou bem, eu posso e o dia vai ser incrível. E experimenta, façam esses 2 testes, depois vocês me contam, tá? Essa seria a primeira dica. A segunda dica é, preencham a lacuna do conhecimento. Se vocês têm insegurança em renal, como eu tinha, façam curso de renal. Busquem profissionais que trabalham com renal, façam estágio, porque isso aí vai preencher a lacuna do conhecimento e é fundamental. Terceiro passo. Trabalha crenças negativas, aquelas crenças que te ficam importunando a vida inteira. Por exemplo, aquele profissional
tem um consultório lotado porque tem mestrado e tem doutorado. Ah, aquele outro profissional tem um consultório lotado, uma clínica lotada, porque formou em nutrição no exterior. Isso é crença limitante, tá? Crença totalmente limitante. Por quê? Existem inúmeros profissionais incríveis que não têm mestrado, que não têm doutorado e com certeza têm sucesso e agenda lotada. Então, tira essas crenças da cabeça. E ao mesmo tempo, como a Dani falou, agora há pouco foi incrível, questione essas crenças. Questione por quê? Você questionando essas crenças, você vai trazê-las para a consciência. Por que não confio em minha capacidade? O que gerou isso? Por que eu não confio em mim? De onde vem essa minha insegurança, essa autoconfiança baixa? De onde vem essa autoconfiança? A partir do momento que você começa a questionar isso, isso vem à tona, vem para sua consciência. Aí você começa a encontrar as respostas, tá? E ao mesmo tempo você vai trocar as crenças limitantes por crenças fortalecedoras. Por quê? Assim você vai melhorar o seu capital psicológico. Tá? O que a gente trabalha na psicologia positiva é o capital psicológico. Você vai transformar crenças limitantes por pensamentos e crenças fortalecedoras. Eu sou capaz, muda a sua postura, eu sou capaz de conseguir realizar isso, eu sou capaz realmente de atender aquele paciente com total profissionalismo e capacidade sim de entregar os resultados que ele tanto precisa, entendeu? Com certeza você vai conseguir, tá bom? Outra coisa também, né, Márcia, a gente pode, nós estamos falando do atendimento, né, da parte clínica dos atendimentos, desse medo, dessa insegurança, né, mais da parte de atendimentos. Mas também a gente pode estender isso aqui, porque nós temos vários profissionais de saúde que às vezes têm vontade, têm desejo de gravar um vídeo para as redes sociais, mas tem medo, tem insegurança, tem vergonha. A gente tem profissionais da saúde que têm o desejo, o sonho de palestrar, de ministrar palestras, mas tem medo, tem insegurança, né? Acho que não é bom o suficiente. E às vezes o sonho da pessoa, né, pode passar e depois a pessoa. Deixa eu ver aqui. Tá. E depois a pessoa ela fica frustrada por causa disso, né, Márcia? Com certeza. Aí piora mais ainda, né? Uhum. Autoconfiança. Quanto mais a pessoa fica procrastinando para entrar em ação, mais a autoconfiança fica baixa. Por quê? Porque de repente ela percebe que uma colega que estava na mesma situação foi e fez. Aí pronto, isso ataca mais ainda a autoconfiança dela. Então, pessoal, não pensa duas vezes. Quer fazer fácil, não pensa. Não dá tempo para gerar esses pensamentos de insegurança, entendeu? É pegar e fazer. Não tem fórmula mágica para acabar, para melhorar a autoconfiança. É pegar, fazer e justamente trabalhar isso que eu falei, as crenças. Todos os pensamentos que te limitam, você tem que substituir por pensamentos fortalecedores. Mas isso é treinamento, tá? Não é chegar, mudar um dia e pronto, tá tudo certo, não. É treinamento, fazer disso um hábito na vida, desde a hora que você levanta da cama até a hora que você vai dormir. Quando você perceber, esses pensamentos não vão persistir mais, eles não vão mais aparecer. Eles se tornam mais espaçados e depois, com o tempo, eles vão desaparecendo. É incrível, entendeu? Ótimo, perfeito. Tá bom? Então, vamos, para encerrar, Márcia, vamos abrir aqui um espaço se alguém quiser perguntar ou expor alguma coisa, no que ela pode ser ajudada. O pessoal que está acompanhando aqui a gente. Gente, se vocês precisam de uma ajuda, né, vocês precisam, né, que a gente dê uma instrução, que oriente vocês como é que vocês podem ser auxiliados em algum medo que vocês têm, alguma insegurança que vocês têm, a gente está aqui para ajudar. Eu quero que vocês escrevam aqui embaixo. Alguma dúvida, né, em relação ao assunto, fiquem à vontade, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui. De raiva que você já preparado. Uma pessoa colocou aqui, eu acho que esse é para mim. Eu quero marcar uma consulta com você e não consigo o contato com o telefone que está no Insta. O telefone está correto? Está correto, sim. Está correto. Está correto. Depois eu vejo aqui e mando
inbox para você no direct, eu mando o WhatsApp do consultório também. Tá. Ah, querida, obrigada. E vocês, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Chama, Falando chama, que seu ninguém telefone atende. chama e ninguém Ué, atende. tem que ver se tá digitando certo. Mas eu mando no direct o WhatsApp também. Pessoal, alguma dúvida? Vocês querem compartilhar algo aqui? Gostaram? Conta pra gente se vocês gostaram. Se isso que nós conversamos aqui hoje fez sentido para vocês. Se ajudou, se auxiliou, se motivou. Coloca um like aqui ou escreve aqui pra gente, porque isso dá mais motivação ainda pra gente continuar ajudando eles, né, Márcia? Isso aí, com certeza. Passar nossa bagagem. E lembrando, né, Dani, que nós vamos estar fazendo esses encontros uma vez por semana ou de 15 em 15 dias. Agora deve ser no próximo domingo, sem ser o próximo domingo, no outro, tá? Isso. Né, Dani? É. Deixa eu ver que dia que vai dar. O outro domingo. Hoje são 26. Dia 5 vai ser o próximo encontro, né? Provavelmente. Vamos depois. Eu vou abrir um espaço, Márcia, para eles. Eu vou abrir também um espaço depois para eles para perguntas, dúvidas e alguns temas que eles querem sugerir também para a gente abordar aqui. E o dia da semana também. Eu vou abrir esse espaço no Stories para eles estarem respondendo. Uhum. Certo, então, obrigada, pessoal. Tati. Obrigada, Nanda. Obrigada, tá, pessoal? Obrigada por todos estarem aqui conosco. E é isso aí. Junto a gente é muito mais forte, juntos nós somos muito melhores. E junto a gente consegue alcançar aí lugares muito melhores para ajudar mais ainda as pessoas. Lugares mais altos. Isso aí. E com força total entre em ação, como eu falo com meus alunos, pedalando, pedalando, vamos que vamos. É isso aí. E mão na massa. Travou aqui. Para mim travou, gente. Travou. Certo, então? Certo, então, pessoal? Travou. Um beijão para vocês. Beijo. Beijo, Márcia. Um beijo, pessoal. Boa noite, Obrigadão. gente. Obrigada a todos. Vai falando. Beijão. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.